litoral norte gaúcho para buscar a implantação e a fiscalização de redes de esgotos? Nós temos a preocupação em que nos municípios em que não haja coleta de esgoto, né, que as soluções individuais sejam utilizadas. Então, no litoral, muitas vezes, embora não servidas por rede de esgotos, pode-se fazer muito em termos de fiscalização das fossas sépticas. Então, a preocupação é fiscalizar os domicílios para ver se eles estão ligados à rede, quando houver rede, ou que eles utilizem sistemas alternativos, né, como a fossa séptica. Claro. Ainda sobre a política da logística reversa, o que pode se falar mais sobre essa preocupação, doutora Marta? A preocupação concreta é que se possa dar uma destinação correta aos resíduos. Por exemplo, na área das embalagens PETs, que elas possam retornar ao produtor e se dar uma destinação adequada, e não simplesmente o produtor colocar no mercado todas aquelas embalagens e não se preocupar mais com o que fazer depois. Então, a ideia é que haja uma destinação correta de todo esse material. Por exemplo, em termos de produtos perigosos como baterias, pilhas, é importante que o produtor se preocupe com essa questão da destinação correta desses produtos. Lâmpadas fluorescentes, por exemplo, que contaminam o solo. Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser planejado para que se possa realmente proteger o meio ambiente. Senão, muitas vezes, por exemplo, a destinação incorreta de uma lâmpada fluorescente acarreta o vazamento de mercúrio. Então, é altamente nocivo, né? Não só ao meio ambiente, mas principalmente à saúde da população. Certo. Por que o nome Ressanear, o nome do projeto? O nome surgiu da ideia de conjugar os dois planos, que é gestão de resíduos, daí por isso RES, e saneamento. Então, a uma primeira vista pode parecer que é ressanear, ou seja, sanear novamente, mas não é, porque nós temos um problema sério, né, no nosso país em matéria de saneamento básico. Apenas cerca de 55% dos domicílios estão ligados à rede de esgoto e cerca de 12% têm fossas assépticas e os outros 33% praticamente não têm tratamento dos esgotos, né? E 10% só dos esgotos são devidamente tratados e os outros 90% são simplesmente distribuídos pelos recursos hídricos nos nossos rios, né? Então, isso acarreta uma poluição não só do solo, mas contaminação, né, do solo, da vegetação, e isso acarreta também sérios problemas à saúde pública. Então, o que nós temos visto? Que cada R$1 investido em saneamento evita que R$4 sejam gastos em saúde curativa, e esses dados são nos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, nós vemos que a prevenção, a preocupação com uma vida digna e que as pessoas possam não viver no meio do lixo, como a gente vê muitas vezes, né, principalmente nessas moradias mais populares, né, a ideia é que a gente possa prevenir riscos à saúde e riscos ao meio ambiente, porque todos nós temos que pensar na prevenção e na proteção do meio ambiente para as gerações futuras, né? Não só as presentes, mas principalmente para as gerações futuras, né? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos? Falando em prevenção, agora eu me lembrei, é muito importante esse projeto do Ministério Público até se conseguir essa parceria com os municípios do litoral gaúcho, porque eu me lembro aquele cidadão que paga os impostos, né? Aí chega no verão, ele vai para a praia e se depara com algumas situações, né, de poluição. Quer dizer, se cada um conseguir se prevenir né, com essa fiscalização, com a implantação do sistema de esgoto, já é um grande passo. Sim, é verdade. E o município tem um papel fundamental, né, na prevenção desse aspecto que tu falaste. Então, a ideia é que os municípios fiscalizem efetivamente as soluções individuais e fiscalizem também, no caso de haver já o esgotamento sanitário, né, a rede de esgoto, fiscalize para ver se os domicílios estão realmente ligados à rede, porque muitas vezes há a rede disponível e os municípios, e aliás, as economias particulares não estão ligadas. Então, ou implementa a fossa ou se liga à rede de esgoto. Claro. E qual é digamos assim, a vantagem dos municípios que estão assinando com o Ministério Público em relação aos outros?
A vantagem para eles seria basicamente da nossa contrapartida em termos de assessoramento técnico, né? Porque nós temos dentro do Ministério Público a divisão de assessoramento técnico, a DAT. Então, temos engenheiro sanitarista e a ideia é que nós possamos colaborar né, na realização das oficinas para que os técnicos estejam realmente capacitados a elaborarem os planos, porque nós temos uma preocupação séria, e tem ocorrido casos, de municípios que contratam empresas de consultoria por valores irrisórios e elaboram planos. Então, né, com essa assessoria, planos que não dizem respeito concretamente àquela situação do município. São contratos padronizados e que serviriam em tese para qualquer município. E isso realmente não vai fazer a diferença na hora de implementar, porque a ideia não é só elaborar os planos, depois tem que executar esse plano. Então, se o plano for mal feito ou for feito desconsiderando a realidade daquele município, ele não vai ser execuível. Então, nós temos essa preocupação. Claro, até porque tem um gasto, de repente, exagerado, e esse gasto com esse projeto, o município não vai ter, né, digamos assim, um resultado ideal. E assinando esse termo de cooperação técnica com o Ministério Público, eles terão esse acompanhamento técnico, essa capacitação. Eles sediarão o projeto piloto, né, esses municípios, eles contarão com a nossa colaboração técnica. E nas oficinas também eles se comprometem a participar dessas oficinas de capacitação, então eles também terão esse benefício, né, essa contrapartida do Ministério Público. Sim. E servirão como exemplo, quer dizer, os municípios que já se engajaram, que já têm essa preocupação concreta em respeitar os prazos, eles querem demonstrar isso, né, que eles realmente têm essa preocupação e que é importante que todos os municípios se mobilizem nesse sentido. Claro. E aonde serão essas oficinas, doutora? Essas oficinas nós pensamos em 6 municípios. Então, o município de Porto Alegre, que daí congregará os municípios vizinhos, né? Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo e São Borja. A ideia, então, é que as oficinas, infelizmente, nós não temos como realizar as oficinas nos 497 municípios. Então, a ideia é que a gente possa realizar nesses municípios e que os municípios próximos dessas 6 regiões, possam participar dessas oficinas de capacitação. Certo. E como o Ministério Público está chamando esses municípios? Nós já fizemos uma convocação, digamos, entre aspas, né, prévia para que participem desse nosso projeto institucional. Então, firmamos um ofício, nós, coordenadores do Centro de Apoio, eu, doutora Temes e doutora Josiane, juntamente com o Procurador-Geral, com o Subprocurador-Geral para Assuntos Institucionais e com o presidente da FAMURS. Então, conclamando os municípios a participarem deste projeto, né, para que elaborem os planos. Convidamos também para o nosso seminário. Alguns municípios participaram, vários colegas do seminário de lançamento do nosso projeto. Claro. E tem outras programações previstas por agora? Sim, a ideia primeiro é começar com a sensibilização dos colegas, porque os colegas, os promotores no interior do estado, eles têm muitas atribuições, né? Não é só do meio ambiente, mas da ordem urbanística, da infância e da adolescência, eles têm atribuição criminal, então tem muitas audiências, então nós precisamos mostrar por que esse projeto é importante, né? Claro, então temos que... O promotor que atua no interior, geralmente ele faz aquela clínica geral, ele atua em todas as áreas. Sim, e nosso papel então é fornecer os subsídios técnicos, jurídicos, para que ele se engaje nesse projeto importante. Certo. E qual a sua expectativa? Porque o projeto foi lançado recentemente. A sua expectativa é de que essas cidades venham até o Ministério Público, queiram saber como é o projeto, se interessem? A nossa ideia é que, assim, por exemplo, quando a gente for fazer as oficinas, que os colegas das respectivas comarcas, né, onde será sediada essa oficina, possam participar juntamente com o engenheiro, juntamente com os técnicos do município. Então, que todos se engajem, né, no sentido de implementar esse projeto institucional. Então, nos próximos meses, nós faremos as oficinas e acompanharemos cada etapa do projeto, né? Não só do planejamento, mas depois da execução destes planos, né? Que a execução, então, começará a partir do final da elaboração dos planos. Então, a data final para a elaboração é dezembro de 2012 e, a partir daí, em 4 anos deverão estar implementados, né? Deverão já estar sendo executados os planos
e revistos no prazo de 4 anos a partir, então, da execução. Claro. E o importante nesse projeto é que tem temas que, às vezes, eles se chocam, né? Ele tem um interesse não só ambiental, mas também ele tem um interesse urbanístico, né? Tem alguns temas que as duas áreas trabalham. É, exatamente por isso é que a gente pensou em um projeto envolvendo 3 centros de apoio, né? Então, não se pode pensar apenas em meio ambiente, mas tem a questão do direito urbanístico, que é importante, né? Que são as soluções para as residências, para que elas estejam devidamente ligadas às redes de esgoto, né? Uma questão importante. E também do consumidor, né? Porque o consumidor tem a sua responsabilidade também ao consumir, né? Ele tem que fazer a destinação correta dos resíduos que ele produz. Certo. A senhora tem 2 minutinhos para o seu recado final em nome do Ministério Público, em nome do Centro de Apoio Ambiental, a senhora que presta aquela assessoria principalmente aos promotores que estão no interior do Estado. Os centros de apoio estão à disposição dos colegas, isso é importante a gente frisar, não só dos colegas, mas também dos prefeitos, dos secretários municipais de meio ambiente, dos técnicos que irão elaborar os planos. Então, nós somos estamos abertos a receber pedidos de informações, né? Queremos dar publicidade, vamos dar publicidade ao nosso projeto, acompanhar as fases de execução. Então, a ideia é que os colegas possam aderir a esse plano, né? E os prefeitos também todos se mobilizem para que esse nosso projeto, né, institucional e também em parceria com a FAMURS realmente dê certo. Certo. E os prefeitos que quiserem entrar em contato com o Ministério Público, é só ligar? Sim, estamos à disposição, nos 3 centros de apoio. Os 3 centros de apoio. É o urbanístico, o do consumidor e o ambiental. É isso mesmo. Tá, mais uma vez, doutora Marta Pacheco, agradeço a sua participação em nosso programa. Eu creio que esse projeto servirá de exemplo também para outros ministérios públicos do Brasil. Que bom. Esperamos realmente poder replicar essa nossa experiência para outros estados do Brasil. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro pode ser revisto no site do Ministério Público Gaúcho e também no nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!